Muito boa noite, agora 7 horas 12 minutos, chove em Porto Alegre. Nós vamos para o nosso último raio-x esse ano. E como de sempre, nosso prefeito Sebastião Mello aqui da capital, ele vem a cada 6 meses, né, prefeito? Ele vem aqui prestar uma conta, trocar uma ideia Falar de esperança também, né? falar um pouco de Mudança, esperança, de esperança, de construção, construção, diálogo. diálogo. Mas vocês sabem, Raio-X não é um programa tão leve, né? E nós estamos às vésperas de 10 meses de acontecer um pleito em Porto Alegre e região. Mas a gente quer discutir o que houve em 2023, o que foi entregue pela Prefeitura de Porto Alegre nesse ano. Então nós vamos, agora por último teve o prefeito Zafalon, foi esse que teve aqui, né? Foi? Isso, Diego, foi prefeito Zafalon. O prefeito Zafalon teve aqui, o Maranata, agora o prefeito Sebastião Mello. Os né? vizinhos já estiveram aqui. Óbvio, né, prefeito? Aí o senhor sabe, aí encerramos o ano. Sabe de onde é que enxerga melhor Porto Alegre? Quem mora fora de Porto Alegre? Não, é lá em Guaíba. Lá em Guaíba. Lá no Caizinho. No Caizinho. Não, Tu olha a cidade assim, vê aquele cais, vê o Beira-Rio, aquele santuário, né? Maravilhoso. Prefeito, como que o senhor avalia 2023 no seu governo aqui na cidade? Sim. Bom, Diego, primeiro, alegria estar contigo, com essa pequena, grande equipe. Parabéns aqui pelo design que vocês montaram. Tá bonito aqui, ficou bem melhor, viu? Obrigado. E parece que no jeito até os microfones são novos. São, tudo novo. O pessoal da acústica veio forte com a gente. Sim, mas esse é o forte, do Poa 24 Horas, né? Bom, eu acho que, primeiro, são 3 anos de governo, né? 3 anos de governo, tu começa a pandemia, a cidade precisa ser reaberta, ser acordada, vacina, muitas dores. Bom, as entregas, elas devem ser analisadas, acho que no conjunto dos 3 anos, mas eu destacaria neste ano, eu vou começar pelo Centro Histórico. Nós agora estamos chegando 6 obras, que até o final desse, talvez fique um pedacinho de alguma coisa, que são 6 obras importantes, chamado Quadrilátero Central, e aí faltam 3 ainda, que é Borges, Uruguai e Andradas, que para formatar ali 16 milhões de obras, que vem lá de um financiamento antigo, e que muitos governos não colocaram, entendeu, na vida real. O esqueletão saiu do papel, agora nós estamos numa fase de contratação para poder demolir o esqueletão. O mercado terminou a pintura, também este ano, né, algumas reformas no mercado que já tinha aportado 12 milhões. Agora vamos para a infraestrutura, né? Bom, a Severo Dúlios, quando nós assumimos que uma obra era invisível e é uma entrega desse ano, ela é uma obra que está tirando ali 30% do trânsito da Sertório, e ela vai ali na cabeceira do aeroporto, ali, passa na frente do aeroporto e vai sair lá na Dona Alzira, né? Uma obra muito importante para aquela região, né? E é uma obra que estava muito difícil, sabe? Tinha gargalos, empreiteiro que não queria fazer, caixa que não liberava, entendeu? Então, essa é uma obra entregue também. Depois, eu saio de lá, venho um pouco para cá, nós estamos com 60 milhões de reais de asfalto na Zona Norte, financiamento do Banco do Brasil, e alguma parte aqui também, Princesa Isabel ali, né? Tu tem visto ali aquelas placas ali mudadas, então são 60 milhões de asfalto novo, só do Banco do Brasil, fora os demais asfaltos que têm sido feitos com dinheiro próprio, tá? Bom, então eu saio da infraestrutura e venho um pouco aqui agora, mais para a Zona Sul, né? Terminamos a Vicente Monteja. Eu moro ali na região, no Mato Cavalhado, Então, você veja o seguinte, sabe. e ali tem uma história contábil, tio. O Colares andava num jipão, né, quando ele era candidato a prefeito, ele adorava pegar aqueles jipe, abanar e tal. E eu me lembro das placas que tinha ali no Jardim das Palmeiras, onde dizia, Colares, duplica a Vicente Monteiro. Depois de lá para lá passou o Colares, o Olívio, o Tarso, Ponte, voltou, o Tarso, o Verle, o Fogaça, o Fortunati Melo e a Marquesan Melo. Nós fizemos a metade, até onde foi possível, né? E a resto da metade nós fizemos também um belíssimo concerto, né? Depois entregamos uma outra obra importante a Jorge Pereira Nunes, que liga o Campo Novo lá na Gedeon Leite, né? Terminamos um pedaço da Cavalhada também, que era uma obra, também uma obra nova das paradas de ônibus na Juca Batista, todas novas.
também a Eduardo Prado com todo o asfalto novo, e agora, Aquela entrada Coab ali, né? e agora começamos a Edgar Pires de Castro, um pedaço dela, né? Bom, a obra de abastecimento de água continua com um percalço na Zona Sul, porque uma empresa que ganhou não teve condições, então nós estamos fazendo uma nova estação, mas parte da obra continua, que é a Ponta do Arado, então uma obra de infraestrutura muito interessante, muito interessante. Então, tem outras entregas, mas eu estou ficando nas maiores, né? Claro, Tá. claro. Bom, depois, vamos lá, né? Importante assim na área da saúde, né? Eu acho que o Centro de Autismo, né, referências ao autismo, é uma entrega muito importante para milhares de pais e mães que têm filhos, crianças com, né, com a questão, né, com esse diagnóstico que precisa ter uma política pública perene, né, da questão do autismo, né, do diagnóstico do autismo. Então, acho que é uma entrega importante na saúde, a renovação que tivemos também das unidades básicas, das parcerias com a Santa Casa, com a nossa Vila Nova, com o Divina Providência, com o IB Saúde. Então, e agora, por fim, nós estamos numa fase ainda de diminuir filas. Nós criamos o Agiliza Saúde, que está diminuindo muitas e muitas filas de cirurgias importantes, começando pela questão das vistas, que tinha uma fila enorme na cidade. Então a saúde também tem entregas importantes, né? Então a gente, né, poderia vir para a cultura, por exemplo, né? Acho que a cultura, e hoje tu presenciou lá mais um fato importante que é do Réveillon. Sim, o Réveillon, Olha, fazia 15 anos que não tinha uma atração nacional, nós né? estamos investindo muito em cultura, né? Na descentralização da cultura, em eventos culturais da cidade. O carnaval volta para valer, tivemos um belo carnaval ano passado, esse ano que vem vamos ter um belo carnaval de novo. Tivemos agora, encerramos a Semana da Restinga, que é uma fantástica semana, mas de tantas semanas que tem na cidade, porque cada bairro tem a sua história, tem a sua semana. Então a cultura é outro local também que nós temos investido muito, né? A inovação, né? Eu acho que a gente passa por uma transformação extraordinária na cidade, na área de inovação. Extraordinária. Eu queria falar dos territórios inovadores. O primeiro deles é Morro da Cruz, né? O que é um território inovador? É uma espécie de um Caldeira na Vila Popular. E se tu não conhece, vale a pena ali no Morro da Cruz. Ah, a Ali, gente vai direto ali, no ali Campo da Tuca, Morro da Cruz. não, ali, aquele né? prédio lá de inovação, então nós botamos banda larga ali. Então, não só aquele centro tem banda larga, mas de 100, 200 metros, toda a vizinhança pega a banda larga. Então, o mercadinho do lado e tal. Então, tu imagina, para um jovem que quer trabalhar em inovação, ele vai para o laboratório ali e ele tem acesso a tudo, entendeu? Então, eu diria o seguinte, então, essa área da inovação, ela faz muita transformação, muita transformação. Acho que uma entrega importante também na inovação foram os chamados feirões digitais. O que é um feirão digital? O feirão digital é aquilo que você leva para as periferias, ensinar o pequeno comércio, o pequeno negócio, como é que ele pode se vender melhor. Como é que o padeiro pode fazer, como é que o pequeno negócio de roupa pode fazer. Então ele passa por um dia inteiro de inserção com pessoas especializadas sobre esse tema. O Sistema S está no DNA desse processo. E você depois tem um período de 10, 12 meses que você é acompanhado. Como é que você faz um cargo? Como é que você se vende? Como é que você... Porque o comércio hoje, só de rua, sozinho não se sustenta mais. O mundo mudou. Então, isso é real. Então não adianta só a pizzaria aberta para receber presencialmente. Se ela não entregar bem, ela não vai sustentar. Sim. Mas isso vale para comida de boa qualidade, vale para tudo, entendeu? Então a gente pode continuar falando de muitas coisas. E a zeladoria? Eu acho que a zeladoria é uma coisa que a gente não descuida mesmo, porque eu acho que tudo depois da zeladoria, ou seja, a zeladoria em primeiro lugar, tu tem que ter grama cortada, limpeza, caminhão de lixo, ou seja, a cidade tem que funcionar, a sinaleira tem que funcionar. E por falar em sinaleira, eu quero dizer que nós estamos botando um bom dinheiro para sincronizar a sinaleira. Vai mudar para melhor, viu? Nós tivemos lá, em determinado momento, 90% das nossas sinaleiras sincronizadas. O que é sincronizar? Você poder ter mais condição de ter trafegabilidade na cidade de forma mais harmônica. A cidade tem 10 mil sinaleiras, mas tem os principais entroncamentos. Então, esse é um investimento também que veio
e que vai ajudar muito, muito na mobilidade urbana da cidade, viu, Diego? Não? Prefeito, a gente falou, eu quero falar, já que a gente entrou no assunto mobilidade urbana, a venda da Carris foi uma promessa de campanha, né? Nunca foi escondido que a prefeitura, por ser deficitária, é isso, Rafaela? Deficitária, a Carris deveria ser privatizada, né? Como que o senhor avalia esse processo da privatização da Carris? Sim. Porque é uma das reclamações que a gente recebe ainda é que o T11 ainda tá muito lotado, alguns ônibus ainda, Sim. né? Deixa eu te dizer, Diego, assim, ó, eu me policio todos os dias de que nós dissemos, eu e o Ricardo, na campanha, e o que nós ainda não realizamos, né? Tem um jornal de grande circulação que fez, na véspera da eleição, uma pergunta a todos os pré-candidatos, então candidatos, não mais pré-candidatos, se fosse eleito, o que faria com a Carris? E eu respondi, e tá lá, diz, olha, se tiver interessados, eu vou parcelizar a Carris. A Carris é uma empresa muito querida, de mais de 150 anos, mas é importante dizer aqui que nesses 10 últimos anos, a prefeitura, para suportar o déficit da Carris, aportou R$500 milhão. Meio bilhão, são 500 milhões de 500 reais. milhões de reais para poder... É muita grana. Bom, então nós fizemos lá um PDV, que deu 350, que o que é um PDV? Plano de emissão voluntária, incentivando o cidadão que não tinha mais interesse em continuar na empresa, e vendemos a empresa por 109 milhões, que está na fase de assinatura de contrato. Bom, a assinatura de contrato requer que a companhia Carris tenha, acho que 60 ônibus novos a partir desse assinatura de contrato. Nós estamos nessa fase de transição e eu continuo pensando como eu pensava lá atrás. Não é papel da prefeitura ser dono de empresa de ônibus. A prefeitura tem que cuidar da assistência, cuidar da segurança, cuidar da saúde, da educação. Isso ela tem que cuidar bem. E tem que cuidar do transporte, mas os transportes elas têm que ser uma boa fiscalizadora. Porque o custo Carris do quilômetro rodado de uma empresa pública é 21% mais caro do que a privada. Então, ele eleva a passagem. Então, toda vez que eu vou calcular a passagem, a passagem é um pouco mais cara porque a Carris faz subir a passagem. Então, eu acho que acertadamente. A surpresa para alguns é que eu parcelizei, mas eu disse que ia fazer isso, porque na política brasileira, geralmente se diz uma coisa na eleição e faz outra na eleição, né? Então, para mim, não tem nenhuma surpresa. Para quem acompanha a política, é uma surpresa. Eu disse que eu ia fazer e fiz. Certo. E essa questão de privatização, o demais também está nesse plano? Como que está esse andamento? Por causa que a lei a marca do saneamento básico, ela exige algumas melhorias, né? E a gente vê que com a venda da Corsã para a EGEA, que não tinha capacidade, a Corsã não tinha essa capacidade. O demais ele também vai ser privatizado, ele tem é o próximo passo que será dado no que vem? Deixa eu te dizer, nós pegamos esse processo em andamento do governo anterior, que tinha um contrato com o BNDES e com a consultoria, que eu achava assim muito pífio, mas muito pífio, a questão do estudo. E não tinha para mim a essencialidade desse debate, que era enfrentar a questão da drenagem urbana de Porto Alegre, que é um dos grandes gargalos da cidade. Basta ver a chuvarada, né? Quanto alaga a cidade quando, né, vem a chuvarada. Então, nós fizemos uma governança muito forte para poder mudar o sistema, dizer, não, a parcelização tem que enfocar no que vier da outorga e que vier do leilão, investir em drenagem urbana. Então, isso foi corrigido. Porém, quando chegou agora, neste ano, nós estávamos pronto para poder modelar, para mandar para a Câmara de Vereadores, veio o censo. Que, aliás, eu até vou convidar o IBGE para uma conversa, ou vou no IBGE. Eu, sinceramente, eu não vejo essa diminuição de pessoas em Porto Alegre, 70 mil pessoas, não vejo isso. Mas o censo diz isso, tá? Então, o que fez a consultoria? Disse, olha, nós vamos ter que recalcular tudo, porque nós estávamos fazendo todo esse cálculo, 1.400.000, 1.500.000, e a cidade diz que tem 1.400.000. Então devolvemos para o BNDES. Devolvemos para o BNDES
E estamos aguardando esse estudo final, que ficar de mandato até agora dezembro, até agora não chegou. Eu vou ter que fazer uma avaliação política, que eu não quero contaminar esse debate com a eleição, né? Sim. Porque nós estamos nas vésperas, né, prefeito? Então, mas eu quero dizer que a intenção continua a mesma. Ou seja, manter a produção de água na mão do poder público, ou seja, não abrir mão da produção de água, mas entregar o esgoto e a comercialização da água, porque o esgoto hoje, por Porto Alegre, tem só 52% tratado, então muito baixo mesmo, isso não está correto, não. E eu vejo que os estados e os municípios que caminham nessa direção avançaram muito, muito mais do que nós, e Porto Alegre não pode ficar nessa rabeira aqui. O tratamento de esgoto é saúde pública na veia. E também manter a tarifa social. Eu não vou entregar o DEMAI sem ter um contrato muito bem feito para dizer a tarifa social continua e todo mundo vai ter água com preço justo. Para aqueles que pagam tarifa social, que hoje 95% não estão pagando. Eles estão tendo água em casa, mas não pagam a tarifa social, né? Então, esse é um outro problema, porque na pandemia veio uma lei dizendo que não era para cortar água, essa lei foi revogada, mas o pagamento não está acontecendo. Certo. Prefeito, agora, pelos últimos 4, 5 meses, o governo passou por acho que um certo desgaste com a abertura de uma CPI, que é taxada como a CPI da educação da vereadora Mari Pimentel. Até porque o Novo também era da base do governo. Ela teve aqui dando uma entrevista pra gente. Não, o Novo nunca foi da base do governo. Ela teve aqui dando uma entrevista, né, pra nós, assim. Como que o senhor avalia essa CPI? Foi arquivada agora há pouco tempo ou não? Foi? Foi, né? Não, ela encerrou ontem, né? Encerrou ontem. Encerrou ontem. Como que o senhor avalia essa entrega da CPI? Diego, boa pergunta. Primeiro, né, a Comissão Parlamentar de Inquérito está prevista, né, na Constituição brasileira, depois ela replicou nas Constituições estaduais e nas leis orgânicas, que é um instrumento do Parlamento, da minoria do Parlamento. Agora, as CPIs no Brasil nos últimos 20 anos é uma vergonha nacional, tanto em nível federal, como estaduais, como municipal. Por quê? Porque ela acaba não indo para aquilo que ela precisa ser, que é uma averiguação técnica daquilo que ela se propõe a fazer, de esmiuçar o processo. Ela vai para o debate político. Então, teve 2 CPIs sobre esse tema, se juntaram no meio do caminho, criaram um relator, e ontem eles aprovaram os 2 relatórios, um com 8 votos, outro com 7 votos. Eu nem li o relatório, eu acompanhei, a minha assessoria acompanhou, mas eu quero anunciar aqui, estou falando disso publicamente agora, eu vou acolher as recomendações da CPI, eles fazem uma série de recomendações, muitas dessas coisas, né, só para ter uma ideia, né, quem primeiro mandou investigar fui eu. Porque tem 2 maneiras de você enfrentar uma denúncia, uma crise, é jogar por debaixo do tapete, não, ela existe e vamos ver. Eu reconheci, Diego, desde o primeiro momento, que havia um problema de logística na SMED, sim. E eu continuo afirmando isso. Talvez o nosso erro não foi na compra. Não está errado comprar 25 mil Chromebooks e botar na mão dos alunos da periferia. Não está errado, não. Não está errado comprar fogões novos para botar nas cozinhas. Não está errado comprar lixeiras para colocar Não está errado comprar livros para os pais, para as mães, para os alunos lerem. Não está errado isso, não. Não está errado ter os carrinhos para carregar os Chromebooks, mas ter chegado os Chromebooks antes de chegar as tomadas para o carrinho está errado. Ter mandado os livros sem conversar com os diretores se a biblioteca estava pronta, estava errado. Então, eu reconheci isso, reconheci para nos depósitos, fechei 2 depósitos, criamos uma central de distribuição que está lá na Severo Dudes, agora lá perto do aeroporto. Então, problema de logísticas, eu reconheço e teve problema. Agora, se eu perguntar, a CPI, que ouviu muita gente, requisitou papelada, fez tudo, ela diz, olha, eu não percebi corrupção aqui. Eu percebi desmandos administrativos. Porque o que a oposição queria fazer é dizer que tinha corrupção. E eu quero dizer que, para mim, é uma das coisas mais caras como gestor, porque, olha, eu tenho 20 e poucos anos de mandato.
12 como vereador, 4 como vice-prefeito, 2 como deputado e agora 3 como prefeito. Eu sou um prefeito que eu sou democrata, eu não acuso nem absolvo ninguém por antecipação. Mas toda vez que eu percebi dentro da gestão algum processo que pudesse me levar a uma desconfiança, e eu vou dar 2 exemplos. Um foi do DEMAB, que tinha alguém dando quitação de casa sem poder fazer isso, eu botei para a rua e mandei para a polícia. E o outro foi nas chamadas extras da educação, que deu até delegacia de polícia agora, porque eu abri o processo, que vem de 2005, que era chamadas obras extras, aonde o diretor de uma escola pedia para arrumar o telhado, arrumar a caixa d'água, arrumar o piso e estava tudo certo. Só que eu descobri que lá dentro havia 3 empresas que sempre uma delas ganhava a concorrência. E que as letras dos pedidos ali eram mais ou menos parecidas. Então me parecia que havia um conluio ali, né? Complôzinho. E então tem sindicância aberta, tem funcionários que foram afastados. Bom, agora eu não sou judiciário, eu não sou Ministério Público, eu sou prefeito e eu sou democrata. Tá? Depois veio lá um pedido, por exemplo, da questão do relatório. Nós fizemos essa investigação que serviu para o Tribunal de Contas, serviu para a CPI, 120 páginas, que é uma papelada, que gerou um relatório final de 20 e poucas páginas, que imediatamente eu mandei para a Câmara. Agora, eu não vou mandar para a Câmara CPF de funcionário público. E aí, teve uma vereadora que entrou na Justiça, e a Justiça não. E eu contestei e disse, olha, Judiciário, se o senhor quer abrir o sigilo bancário de alguém, o senhor pode abrir. Eu não vou abrir. E aí o Judiciário deu um passo para trás e disse, olha, eu também não vou abrir. Porque eu não tenho nada a esconder, absolutamente nada a esconder. Agora, eu não vou colocar um servidor que tem 20 anos de carreira, que pode ser absolvido amanhã ou depois, por um processo, é o seguinte, jogar apenas no ar. Eu não vou fazer isso. Isso não é do meu jeito de governar. Não é do meu jeito nem hoje, e nunca foi e não será. Então a CPI cumpriu o seu papel, vou aceitar as recomendações, e a vida que segue, não? Certo. Prefeito, também o senhor anunciou aqui, o ano passado, que se a empresa de lixo não entrasse nos eixos, o senhor rescindiu o contrato. O senhor lembra disso que o senhor anunciou aqui, foi em primeira mão? Acabou acontecendo esse ano, né? Eu ainda acho que deram umas colheres para a empresa, acho que ela tentou se adequar aos novos pedidos, mas não conseguiam, né? A gente enfrentou uma pequena crise do lixo na cidade esse ano. Não foi pequena, não. Não, que eu digo pequeno porque a gente vai ter uma grande crise do lixo então, né, prefeito? O senhor avisou aqui, o senhor lembra no passado, que Sim. se a empresa entrasse no plumo, o senhor rescindiu o contrato. O senhor fez o quê? 6 meses depois? 5 meses Sim. depois? Deixa eu lhe dizer o que acontece. Nós temos 93 bairros, sendo que desses 93, 19 totalmente ou parcialmente são atendidos pelo chamado containers, que são esses containers que estão na rua, inclusive aqui na Cidade de Baixo. Tem um né? aqui na frente do Isso, bom. Aí o que acontece, né? Esse contrato, os containers terminaram, nós fizemos uma licitação. E ganhou uma empresa, e esse assunto, né, como sempre, né, muitos prestadores de serviço vendem o céu e entregam o inferno. Né? Botaram um preço que eu desconfiei do preço, porque teve várias empresas que botaram preço bem diferenciado, mas eles botaram, eu chamei, se vocês vão atender o contrato? Não, prefeito, não vou atender. Aí primeiro, os contratos não chegaram, porque nós compramos da China, porque a pandemia, porque isso aqui. Então, é uma história longa que daria todo o programa aqui. Tá bom. Bom, a coisa vai, a coisa vem, a coisa vai, a coisa vem. E levamos até um ponto que não deu mais. Porque uma empresa que levou milhões e milhões de multas, que não entrou nos eixos, e aí fizemos cotações para poder contratar emergencialmente, não apareceu ninguém. Eu usei de um instrumento que é raro, mas quando nada dá certo, o prefeito vai lá e escolhe uma empresa. Não, porque eu não posso deixar lixo na rua. Foi o que eu fiz, contratei a empresa que já havia prestado serviço aqui por 11 anos, que resolveu o problema e agora eu estou lançando uma licitação, inclusive com uma novidade. Eu vou começar gradativamente, der certo a licitação, vou começar pelo centro, tem um segundo container que é do lixo separado. Porque hoje, infelizmente, por mais que os moradores saibam que aquele container que está na rua é só para lixo orgânico, você pode abrir os 2.500 containers espalhados para esses 19 bairros, que não tem um container desse que não está misturado o lixo. Então,
a gente vai tentar, né, botando um contêiner para convencer as pessoas que o lixo seco não é para ser misturado. Então, e agora, né, então continua a coleta seletiva dos outros bairros, que é um domiciliar, e está, em tese, resolvido por essa nova empresa, e vamos ter uma nova licitação, que eu espero que ganhe uma boa empresa. Certo. Prefeito, não tão menos importante, acho que a última grande crise da cidade agora foi a chuva. Foi o fator tempo que a gente não controla, né? Mas a gente pode prevenir. Não. A gente pode prevenir, mas a gente não controla. Como que o senhor... o senhor participou de uma outra crise que deu da chuva também, o senhor até prefeito de exercício na época, né? Sim. E aí, como que o senhor avaliou agora essa entrega que foi feita pela prefeitura nas ilhas, que foi feita com esse povo que ficou embaixo d'água ali? Sim. Deixa eu dizer o seguinte. Primeiro, acho que preciso dizer o seguinte, Diego. E vocês aqui tratam muito todos os temas, mas o Brasil precisa ter uma política climática que envolva, primeiro, quem tem mais dinheiro, que é a União, os estados e os municípios. E ela tem que trabalhar, no mínimo, 3 questões. Ela tem que trabalhar a prevenção, e a prevenção tem que ser muita tecnologia para ter informação. Então, vou dar um exemplo concreto que o povo entende. Quando chove muito em Porto Alegre, é um problema. Mas quando chove muito em Porto Alegre, chove na cabeceira dos rios que abastece Porto Alegre, e ao longo do rio, que desaguam aqui, porque, por exemplo, o Jacuí, muitas dezenas de rios desaguam no Jacuí. Outros desaguam no Quaí, outros no Sinos e outros no Gravataí. Então, quando há um volume de água em todo o Rio Grande do Sul, especialmente na cabeceira, ou na metade, ou mais próximo do Guaíba, você é atacado por 2 fenômenos. O fenômeno da chuva em Porto Alegre e o fenômeno das águas que vêm de fora. Foi o que aconteceu nas enchentes. Então, setembro foi grave, superamos. Mas aonde é que foi o maior problema? Foi agora. Porque a chuvarada que aconteceram ao longo desses rios e na cabeceira desses rios, de uma hora para outra, transbordou as ilhas, que a cota de inundação é 2,20. Isso foi rapidamente, e não teve uma casa das ilhas que ficaram fora da água, e transbordou lá de cá, aonde chegamos a 3,45, 3,50, que foi, né, uma cota de 3,20 por aí, chegamos a 3,45 e tivemos que fechar os portões. Então, o que nos leva a uma tomada de decisão que não compete só ao município, né? Eu reformei a Defesa Civil, botei 30 servidores para dentro, estou trazendo ela, tem um projeto de lei na Câmara de Vereadores para trazer para o gabinete do prefeito. Contratamos agora um serviço de meteorologia de microclima em várias regiões da cidade, porque às vezes chove mais no Belém, no Sarandi menos, no centro mais. Então, para você ter um monitoramento melhor, e ter um convênio com a Metroclima também, para poder ter os meteorologistas para nos ajudar mais. Mas penso que o Rio Grande do Sul tem que ter uma central de clima, uma central de monitoramento, que tem assento comandado pelo governo do estado, mas que os municípios, os principais municípios, possam ter os seus assentos e dividir a conta. Eu concordo de pagar a parcela disso, porque não tem por que tu ter uma sala só para Porto Alegre. Agora, você sabe que o radar que atende Porto Alegre tem 2. Um está em Canguçu, que está a 300 quilômetros, e o outro está em Santa Catarina, que está a 500 quilômetros. E régua de medição de água também não existe. Tem uma régua de medição física lá na ilha, que é uma vergonha, quer dizer, fisicamente tem que medir. É uma régua, né? Pois é, mas isso é de 1930, isso é do Getúlio Vargas, não? Então nós temos que melhorar na prevenção. Segundo, você precisa enfrentar as áreas de risco, e aí eu digo mitigação, reparação. Por quê? Porque nós fomos, graças a Deus, salvos aqui. Mas podia ter sido morto. Nós teve um rapaz ali, por exemplo, aqui no Jardim Cascata, que quando nós pegamos ele já estava quase enterrado, quase o pescoço, num deslizamento. Agora, então, quando chove muito, você pega um pé de morro, você pega a beira de um arroio, e são 82 mil pessoas que moram na área de risco. Ou tu acha que tem dinheiro na Prefeitura de Porto Alegre para reassentar 82 mil pessoas da noite para o dia? Então tem que ter um programa brasileiro, tu entendeu? Dizer, olha,
aqui tem um dinheiro que X% é do federal, um fundo, o Estado entra, o município, e você tem 10, 15 anos para não ter ninguém mais isso. É um trabalho a longo prazo, O que eu não aguento mais, Diego, e eu quero dizer aqui nesse potentoso, né, microfone, é de aparecer helicópteros sobrevoando a tristeza e a miséria de quem perdeu tudo e dar entrevista e nada acontecer. Isso eu acho que não dá mais. Nós temos que agir preventivamente e quando vir a tragédia tem que se solidarizar, e eu quero agradecer aqui a todos os porto-alegrenses que não nos faltaram, porque nós tivemos nesse processo agora, especialmente das ilhas, a gente instalou uma barraca em cada ilha, nós botamos um agente municipal, eu transferi parte do governo e pessoalmente fui todos os dias nas ilhas. Teve dia que eu não conseguia entrar de caminhão, porque nem o caminhão do Exército entrava, porque tinha uma cratera que lá cravou. Tu andou de caminhão, né, Rafa? Né? Rafa andou de caminhão do Exército. Pois é, eu entrei lá algumas vezes pelo Exército e depois entrei por bote, né? Mas não faltou comida, não faltou água, não faltou carinho, não faltou... E agora, eu quero dizer o seguinte, nós já distribuímos mais de 600 cartões de R$3.000 para comprar o pouco que aquelas pessoas perderam. E o cadastramento continua, nós continuamos fazendo isso, compramos 100 casas para acolher os nossos irmãos das ilhas, essas casas pré-moldadas que São Paulo já comprou, Paraná, entendeu? Então são 20 milhões que nós destinamos para o recurso humanitário, para o acolhimento humanitário. Afora, Diego, o adinheirama que nós estamos botando para recuperar as pontes do extremo sul, o calçamento do Lami, o calçamento de Ipanema, a sujeira da Orla. Então, é um dinheiro enorme que nós estamos botando, que não estava previsto no orçamento. Então, eu estou cortando para poder recuperar a cidade, que ainda não está recuperada. Show. Prefeito, eu quero agradecer a sua presença, também quero que o senhor deixe uma perspectiva do que será o nosso 2024 para os porto-alegrenses, né? Vamos até junho ali, mais ou menos, porque daí começa o ano eleitoral, e aí a conversa vai ser outra, né? O prefeito já participou das primeiras sabatinas, o prefeito participou aqui lá, né, prefeito? Então eu quero que o senhor deixe aí uma mensagem até de final de ano para a turma, e também que o senhor diga o que o porto-alegrense pode esperar para 2024. Sim. Bom, a primeira mensagem que eu estou numa corrente como tu e milhares de seres humanos pelo Brasil afora, pelo mundo afora, que é buscar a paz no mundo, né? Agora o Maduro me inventou uma função aqui na volta. Então, paz no mundo. O caminho é respeitar quem pensa diferente, respeitar a religião do outro, a cor do outro, o jeito do outro e não ter ódio. Eu quero para o mundo, né? Seja a mudança que você quer para o mundo. Aliás, essa frase, se não me engano, é do Gandhi. Seja a mudança que você quer para o mundo, porque não adianta eu querer mudança para o mundo e não fazer a minha parte. E aqui na cidade, o que eu espero sinceramente é que a gente possa ter uma eleição civilizada no ano que vem, que as nossas diferenças possam aflorar bastante do ponto de vista da gestão, mas nos respeitarmos. O Rio Grande do Sul e esta cidade tem um patrimônio enorme chamado participação popular. A democracia que eu também, quando eu tinha meus 18 anos, estava lá. Estava lá em todos os atos pela democracia. E a democracia que eu também ajudei a construir, ela tem um princípio fundamental que é respeitar quem pensa diferente. Quem não respeita quem pensa diferente não é democrata. Ele pode falar em democracia, mas democrata ele não é. Então eu sou um prefeito que eu convivo com a direita, com a esquerda, com o centro, quem tem partido, quem não tem partido, e respeito. Eu posso não concordar em nada com aquilo que eu estou conversando, mas eu respeito porque eu acho que isso é um princípio democrático. Então eu espero que a gente possa, especialmente num ano que vai ter eleição, ter um debate elevado na cidade, porque as eleições
elas não podem contaminar a gestão da cidade. E eu quero dizer que não vou, como gestor local, permitir isso. Eu acho importante, professor, falar isso, até quer fazer um adendo a essa fala, porque eu cobrei de alguns vereadores aqui que eles não estão discutindo a cidade, eles ficam discutindo Bolsonaro e Lula, né? E ano que vem é uma eleição para prefeito. Eu quero que os candidatos ano que vem discutam a cidade. Né? Vai ser feito nessas sabatinas aqui, como o senhor já participou, e discutir a cidade é importante, porque quando começarem a polarizar, eu vou dizer, opa, eu quero discutir a cidade, eu quero ouvir proposta para a cidade. Né? Isso é muito importante. Prefeito, obrigado, bom final de ano. Bom, mas senhor. Eu só também queria dizer o seguinte, além de agradecer aqui a equipe, dizer o seguinte, gente, o que é Natal, né? O Natal é o momento da família, é o momento da compaixão, é o momento de se colocar no lugar do outro, da dor do outro, mas isso não pode ser só Natal. Isso deve se estender o ano inteiro. Então, o que eu espero de que tudo isso que a gente prega para o Natal, ele não seja só Natal, tá? E que seja mais amor, menos presentes e mais amor. Porque não adianta ter o presente e não ter amor, né? O presente com amor ainda é legal. Agora, quando o presente vem sem o amor, sem o carinho, um abraço bem dado no Natal vale muito mais do que uma garrafa de vinho. Então, Diegão, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu vou estar aí. Eu estou aí no final do ano. Quero convidar para o nosso Réveillon. Vamos fazer um belo Réveillon de Porto Alegre. Quero convidar os gaúchos e gaúchas para estarem conosco. Temos aí uma programação legal, né? Acho que tu acompanhou lá hoje, depois tu pode divulgar aqui. Não, já divulgamos, já. Inclusive, a nossa CEO aqui vai tocar no Réveillon. A DJ Carol Teodoro é a nossa CEO do 24 Horas. Olha, que maravilha, que maravilha. Então teremos Reação em Cadeia, De Propósito, Fundo de Quintal, da Guedes, né? E o prefeito hoje, eu vi, ninguém me falou disso aí, tem que botar um gaúcho aí no meio. Gauchada, saúde e paz, tamo junto, tá? Valeu. Muito obrigado, viu? Valeu, e então. Parabéns mais uma vez por essa governança, esse design aqui. Eu vou ver se é arquiteto teu aqui, tá? Show de bola. É Rafa que cuida de tudo aqui, ó. É mesmo? Oh, mas que maravilha, hein, ó. Que maravilha. Então tá, voltamos em breve. Férias.